O fundo do mar esconde segredos que vão de criaturas absurdamente estranhas a ruínas antigas que desafiam qualquer explicação. Prepare-se para conhecer descobertas tão incríveis quanto inquietantes, escondidas nas profundezas escuras do oceano. Número 1. O Kraken da vida real, o colossal monstro das profundezas. Assim que os mergulhadores encontraram aquela lula gigantesca boiando no escuro, ficou claro que algumas lendas não ficam apenas nas histórias. Estamos falando do colossal Squid, uma criatura tão impressionante que faz qualquer calamari parecer brincadeira de criança. Esse animal não tem nada de comum. Ele é enorme, escorregadio e vive escondido nos cantos mais frios e profundos do Oceano Antártico. A primeira identificação científica da espécie aconteceu em 1925, quando partes de um exemplar foram encontradas no estômago de um espermacete. Desde então, poucos indivíduos completos apareceram, deixando a criatura envolta em um ar de mistério digno de filme de ficção científica. O colossal Squid vive em águas extremamente geladas e quase inacessíveis, a cerca de 2.200 metros de profundidade. Impossível chegar lá só com snorkel. Os estudos mais recentes sugerem que um exemplar adulto pode atingir aproximadamente 7 metros de comprimento e 500 quilos, o que o coloca como o maior invertebrado já identificado. Para completar o pacote assustador, seus tentáculos possuem ganchos afiados e giratórios que lembram armas de monstros alienígenas. Seus olhos também são um espetáculo à parte. São os maiores olhos de qualquer animal vivo, enormes esferas capazes de captar qualquer fiapo de luz no abismo profundo. E embora cientistas raramente vejam um colossal squid inteiro, os bicos gigantes encontrados ao longo dos anos servem como pistas sobre o tamanho colossal desses seres. Em uma ocasião, um pescador chamado Steve jurou ter encontrado uma lula de quase 9 metros e se preparou mentalmente para uma batalha com um monstro lendário. No fim, a criatura era apenas metade disso. Mas mesmo assim, com aqueles ganchos de 3 pontas, já daria um belo susto em qualquer um. Esses gigantes são como o chefão secreto do oceano. Enormes, discretos e envoltos em mistério. Cada nova descoberta só reforça a ideia de que o mar ainda esconde segredos gigantescos. E se isso é o que já vimos, imagine o que ainda está nadando por aí, longe dos nossos olhos. Número 2. Tubarão contra tubarão, quando o grande predador vira refeição. Se você pensa que ser um tubarão branco gigante garante o título de rei absoluto do oceano, é melhor repensar. Imagine um animal com cerca de 2,70 metros sendo engolido por um parente ainda maior. É exatamente isso que deixou cientistas australianos completamente atordoados durante um estudo de monitoramento. Pesquisadores marcaram um tubarão branco com um pequeno dispositivo de rastreamento para acompanhar seus movimentos em mar aberto. Tudo parecia normal nas primeiras semanas, com o animal nadando tranquilamente, até que, de repente, o sinal desapareceu. Nada de barulho, nada de luta, nada de nadadeira boiando. Apenas o aparelho reaparecendo dias depois, como se tivesse sido cuspido no litoral. Foi ao analisar os dados armazenados no rastreador que a história ficou realmente sinistra. A temperatura registrada deu um salto repentino, chegando a níveis impossíveis para qualquer ambiente marinho. Logo depois, o dispositivo foi arrastado para uma profundidade de quase 600 metros, em um movimento brusco e contínuo. Essa combinação só poderia significar uma coisa. O rastreador foi engolido por outro animal. E não qualquer animal. Com base na temperatura interna registrada e na velocidade da descida, os especialistas concluíram que o culpado provavelmente era outro tubarão branco, muito maior, com aproximadamente 5 metros de comprimento e peso estimado de 2 toneladas. Isso equivale praticamente a um ônibus escolar com dentes, patrulhando o oceano em busca de refeições pouco convencionais. Embora o comportamento canibal entre tubarões não seja exatamente novidade, raramente existe um registro tão claro e assustador como este. A maioria desses animais costuma manter distância uns dos outros, evitando encontros desnecessários. A menos que o cardápio do dia inclua um primo desavisado. Esse caso serviu como um lembrete brutal de que, mesmo entre predadores de elite, ninguém está totalmente seguro. No fundo do mar, a regra não é apenas comer ou ser comido, mas sim comer ou ser devorado por alguém ainda maior. E às vezes esse alguém é da própria família. Número 3. O enigma submerso do Japão, o monumento de Yonaguni.
No fundo das águas cristalinas do Japão existe uma estrutura tão enigmática que muitos acreditam ser uma espécie de Atlântida japonesa. O monumento de Yonaguni, descoberto por acaso por mergulhadores, virou motivo de debates acalorados entre arqueólogos, geólogos e curiosos do mundo todo. Ele parece ao mesmo tempo uma obra-prima da natureza e um projeto arquitetônico esquecido pelo tempo. À primeira vista, as formas impressionam. Superfícies completamente planas, degraus quase perfeitos, quinas retas e blocos que lembram plataformas ou terraços gigantes. Há quem jure ver ali traços semelhantes a esculturas de animais, colunas parcialmente destruídas e passagens que lembram corredores de uma antiga cidade. É como encontrar um conjunto de peças de Lego colossais espalhadas no fundo do mar. Mas aí vem o dilema: obra da natureza ou trabalho humano? Alguns especialistas defendem que o monumento seja apenas um exemplo raro de erosão marinha, capaz de esculpir rochas em formas geométricas surpreendentes. Já outros, como o pesquisador Masaki Kimura, acreditam firmemente que a estrutura é um remanescente de uma civilização perdida, possivelmente ligada ao lendário continente de Mu, frequentemente mencionado em teorias sobre continentes antigos desaparecidos. Se essa hipótese estiver correta, a civilização responsável por Yonaguni poderia ter florescido há cerca de 10.000 anos, o que colocaria o sítio entre os mais antigos já imaginados, anterior até a diversas culturas agrícolas que conhecemos. É um pensamento que parece arrancado de um romance de aventura, mas que continua sendo levado a sério por aqueles que analisam a estrutura há décadas. Por enquanto, o que existe é um enorme ponto de interrogação submerso. Pesquisas ainda são necessárias para determinar a origem verdadeira da formação, e a cada nova expedição surgem mais perguntas do que respostas. Enquanto os estudiosos continuam tentando decifrar esse quebra-cabeça, o monumento de Yonaguni segue cativando mergulhadores, turistas e cientistas, servindo como lembrete de que o oceano é mestre em guardar segredos e em provocar nossa imaginação. Número 4. O Bloop, o maior mistério sonoro do oceano. Em 1997, pesquisadores captaram um som nas profundezas do oceano tão estranho que parecia vir direto de um monstro subaquático. Esse som ficou conhecido como Bloop e foi detectado por hidrofones espalhados por mais de 3.200 quilômetros no Pacífico. Inicialmente, muitos acharam que poderia ser a chamada de uma criatura gigantesca desconhecida, já que o sinal subia em frequência por quase 1 minuto e tinha uma força extraordinária. No entanto, após análise detalhada pelo National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, a explicação mais plausível é que o som foi gerado por um gigantesco icequake, ou seja, uma imensa placa de gelo colapsando ou raspando no fundo do oceano perto da Antártica. Mesmo com a explicação, o Bloop continua a capturar a imaginação de quem adora os mistérios do mar profundo, provando que ali embaixo ainda há muito a se descobrir. Número 5. As chaminés pretas, os respiradouros misteriosos das profundezas. Prepare-se para conhecer o que parece cenário de ficção científica. As chaminés pretas, ou Black Smokers, são respiradouros vulcânicos que se formam no leito oceânico em regiões geologicamente ativas. Esses respiradouros expelem água superaquecida, rica em minerais, que ao se misturar com a água gelada do oceano, forma colunas negras de partículas sulfídricas, como se o mar estivesse soltando fumaça preta de verdade. Algumas dessas estruturas podem superar 16 andares de altura, cerca de 55 metros, e se localizam a profundidades normalmente entre 1.000 e 4.000 metros ou mais. Mesmo nessas condições extremas, a vida prospera. Tube worms gigantes, camarões, caramujos e bactérias quimiosintéticas formam ecossistemas inteiros em torno dessas chaminés. E o mais fascinante, essas formações não são apenas curiosidades. Elas ajudam a entender como a vida pode surgir em condições extremas, até mesmo em outros planetas. Número 6. A cidade perdida da Baía de Colada, um tesouro escondido sob as ondas em 2015. Pesquisadores tiveram uma surpresa daquelas capazes de virar manchetes. A expedição começou de forma bem simples. Uma busca por fragmentos de cerâmica ao sul de Atenas, numa região repleta de sítios arqueológicos. Mas bastou encontrar alguns pedaços de barro para que a equipe percebesse que havia tropeçado em algo muito maior. O que era para ser uma coleta casual, acabou revelando as ruínas inteiras de uma cidade submersa.
Uma descoberta gigantesca, para dizer o mínimo. E não era uma cidade qualquer. As construções se espalhavam por cerca de 12 acres, uma área consideravelmente maior do que muitos bairros modernos. E para completar, tudo apontava para uma origem da Idade do Bronze. Mas o que realmente tirou o fôlego dos arqueólogos foi o sistema de defesa encontrado ali. Nada de murinhos frágeis. O local tinha muralhas robustas e torres de proteção, como se fosse uma fortaleza completa embutida em um assentamento da antiguidade. Esse conjunto monumental indica que a cidade era vibrante, movimentada e estrategicamente importante. Não se tratava de um vilarejo esquecido. Era um centro fortificado, ativo e consciente da necessidade de se proteger contra invasores. Porém, mesmo com tanta imponência, o motivo de seu desaparecimento continua sendo um verdadeiro mistério. Não existem registros claros sobre ataques, doenças ou desastres específicos que expliquem por que ela foi abandonada. A súbita ausência de vida gera ainda mais perguntas. A cidade foi destruída? Afundou por causa de atividades geológicas? Ou apenas sucumbiu à passagem do tempo? Até hoje, nenhuma hipótese foi confirmada. E enquanto isso, as ruínas permanecem silenciosas sob a água, guardando um passado que insiste em não se revelar completamente. O achado transformou o local em um dos grandes enigmas da arqueologia subaquática moderna. Um lembrete de que o mar costuma esconder capítulos inteiros da nossa história. Capítulos que só aparecem quando menos esperamos, trazendo respostas e um punhado de novas dúvidas. Número 7. Os mares leitosos. O brilho misterioso do oceano. Por séculos, marinheiros contaram histórias de mares que brilhavam à noite, relatos que pareciam exageros de longas viagens. Mas esse fenômeno existe de verdade. O efeito conhecido como mares leitosos. Imagine navegar no escuro e, de repente, perceber que grandes extensões da água começam a emitir um brilho suave, meio esbranquiçado, quase azulado, como se o oceano estivesse iluminado por dentro. É um espetáculo que lembra um conto de fantasmas, mas totalmente real. Esse brilho misterioso acontece por causa de bactérias bioluminescentes que produzem luz naturalmente. Quando grandes quantidades desses micro-organismos se espalham pela superfície, o mar parece transformado em um enorme lago luminoso. Só que, mesmo com essa explicação, o fenômeno continua envolto em dúvidas. Ninguém sabe ao certo o que faz essas bactérias entrarem nesse modo festa, iluminando áreas gigantescas como se fosse um show particular. Pode ser algo relacionado à temperatura, ao tipo de água, ao comportamento de outros organismos, ou algum gatilho que ainda não conseguimos entender. O fato é que os mares leitosos continuam sendo um dos fenômenos mais fascinantes e enigmáticos do oceano. Uma prova de que, mesmo com tecnologia avançada, estamos longe de desvendar tudo o que acontece debaixo das ondas, e que, às vezes, o mar gosta de dar seu próprio espetáculo. Número 8. O UFO do Mar Báltico. Mistério, formações estranhas e teorias malucas. Em 2011, caçadores de tesouros no Mar Báltico depararam com algo que parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Um objeto circular e achatado, com aparência metálica e formato que lembrava a famosa nave Millennium Falcon, apareceu nos scans do fundo do mar. Só isso já foi suficiente para a internet explodir em teorias sobre naves extraterrestres, pousos forçados e visitas intergalácticas. Mas, como sempre, especialistas vieram com outra visão da história. Geólogos apontaram que formatações rochosas estranhas são mais comuns do que parecem. A natureza pode criar estruturas tão incomuns quanto qualquer máquina construída por mãos humanas. O problema é que as imagens obtidas eram tão granuladas que ficava difícil afirmar qualquer coisa com certeza. Tentar entender o que realmente estava ali era como tentar identificar um rosto em um vidro totalmente embaçado. Mesmo assim, a descoberta levantou uma discussão maior e bem mais interessante. O quanto do fundo do oceano ainda desconhecemos? A verdade é que sabemos menos sobre algumas áreas do mar do que sobre a superfície da Lua. Se uma formação enigmática como essa pode surgir do nada, quem garante que outras coisas ainda mais surpreendentes não estejam escondidas lá embaixo, esperando para serem encontradas? Seja nave alienígena ou simples formação geológica, o objeto do Mar Báltico serve como lembrete de que o oceano continua sendo uma fronteira misteriosa, cheia de histórias que só a superfície ainda não contou. Número 9. A Jacuzzi do Desespero, o lago mortal escondido no fundo do mar.
A cerca de 1.000 metros de profundidade no Golfo do México, existe um lugar onde ninguém gostaria de dar um mergulho, a temida Jacuzzi do Desespero. E apesar do nome sugerir algo relaxante, esse lago subaquático é tudo menos acolhedor. Ele parece uma poça tranquila no meio do oceano, mas na verdade funciona como uma armadilha natural, pronta para eliminar qualquer criatura marinha desavisada que se aproxime. Enquanto quase toda a água do mar permanece em torno de 4 graus Celsius, a Jacuzzi do Desespero é surpreendentemente quente, variando entre aproximadamente 8 graus e algo perto de 19 graus Celsius. Essa diferença cria um contraste estranho, como se fosse um spa secreto no meio do abismo. Mas ao contrário de um banho revigorante, o que espera ali é uma combinação mortal. O lago submerso tem pouco mais de 3,5 metros de profundidade e cerca de 10 metros de largura. Não é grande, mas é perigosíssimo. Suas águas são carregadas de sal em excesso, metano e sulfeto de hidrogênio, formando um coquetel tão tóxico que qualquer animal que entre ali praticamente não tem chance. Peixes e outras criaturas que se aventuram no interior desse hot tub natural morrem quase instantaneamente, como se a água sugasse a vida delas no mesmo momento. Mesmo sendo assustador, o lugar intriga os cientistas. Eles ainda tentam entender exatamente como esse lago se formou e por que ele consegue manter características tão diferentes do restante do oceano ao redor. E o mais curioso é que, apesar do perigo, esse ambiente extremo pode ajudar a responder perguntas muito maiores. Como a possibilidade de vida existir em condições semelhantes em outros planetas ou luas distantes? No fim das contas, a Jacuzzi do Desespero parece saída de um conto de terror científico, silenciosa, mortal e completamente fascinante. Um lembrete de que o oceano adora desafiar tudo o que achamos que sabemos sobre ele. Número 10. O Golfo de Cambi, o debate sobre as ruínas misteriosas. No começo dos anos 2000, uma descoberta no Golfo de Cambi, na costa de Gujarat, chamou a atenção do mundo inteiro. Estruturas submersas começaram a aparecer durante investigações na área, junto com artefatos que lembravam objetos de uma cidade antiga perdida no tempo. Assim que essas informações vieram à tona, arqueólogos e pesquisadores ficaram divididos entre entusiasmo e cautela. O grande problema surgiu quando se revelou que, em vez de uma escavação cuidadosa, como a que normalmente se espera de um sítio arqueológico importante, a região havia sido explorada por meio de dragagem. Esse método, que basicamente raspa o fundo do mar, levantou uma série de críticas, porque pode destruir exatamente as evidências que ajudariam a identificar a origem e a função das estruturas. Isso deixou muitos especialistas preocupados com o quanto de contexto pode ter sido perdido para sempre. Entre os itens encontrados, alguns foram submetidos à datação por carbono. Os resultados sugeriram que certos materiais poderiam ter cerca de 9.500 anos, o que, se confirmado, tornaria o local uma das civilizações mais antigas já registradas. Claro que isso também gerou mais polêmica, já que muitos pesquisadores questionam a precisão desses números e a confiabilidade das amostras devido ao método de coleta. E assim, o Golfo de Cambi permanece um quebra-cabeça arqueológico. A área é fascinante, mas enquanto não for estudada com técnicas mais cuidadosas, o verdadeiro valor das ruínas, sua idade real e sua história continuarão envoltos em discussão. É um lembrete de que o passado nem sempre é revelado da forma clara como gostaríamos, especialmente quando está escondido sob as ondas. Número 11. O som enigmático de Julia, iceberg ou criatura gigante. Em 1999, algo estranho ecoou através dos hidrofones da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Um som forte e incomum, que depois ficou conhecido como Julia, reverberou por aproximadamente 15 segundos, chamando a atenção não só de cientistas, mas também de curiosos e teóricos de criaturas marinhas gigantes. A origem do som é um grande ponto de interrogação. Uma das explicações mais aceitas é que uma enorme massa de gelo pode ter colidido com parte do continente antártico, produzindo uma reverberação potente o suficiente para viajar longas distâncias pelo oceano. Apesar de essa teoria ser plausível, faltam provas que confirmem totalmente essa versão, e ninguém conseguiu apontar exatamente onde esse impacto teria ocorrido. O que realmente deixou o caso ainda mais intrigante foi a intensidade de Julia. Não era um som fraco perdido nas ondas. Ele se espalhou tão bem que intimida até hoje quem escuta a gravação.
Com isso, não demorou muito para surgirem teorias fantasiosas, incluindo a ideia de que poderia ser o chamado de uma enorme criatura marinha totalmente desconhecida. Embora não haja evidência alguma disso, o mistério ajudou a alimentar a imaginação de fãs de enigmas oceânicos. Para complicar ainda mais, rumores circularam sobre imagens de satélite mostrando uma sombra gigantesca passando pelas águas antárticas na mesma época. Nenhuma imagem oficial foi apresentada, o que deixou tudo no campo da especulação. Assim, Júlia continua sendo mais uma daquelas histórias que o oceano guarda para si. Talvez um iceberg, talvez algo mais impressionante, ou talvez um som que nunca seremos capazes de explicar completamente. Número 12. Os Rhinoclaus, os dedos congelados da morte. Nas regiões mais geladas do planeta acontecem fenômenos tão bizarros e silenciosos que poucas pessoas têm a chance de testemunhar. Um deles é conhecido como Rhinoclaus, apelidado dramaticamente de dedos congelados da morte. O nome pode até soar inofensivo, mas o processo é tudo menos isso. Tudo começa quando a água extremamente salgada, o famoso brine, escapa de fissuras no gelo marinho e mergulha lentamente em direção ao fundo. Como essa água é muito mais fria do que a que está ao redor e ainda mais salgada, ela cria uma espécie de caminho congelante à medida que desce. É como observar um fio de gelo surgir repentinamente no meio do oceano, avançando como um braço transparente e letal. O apelido de Dedos da Morte não é exagero. Qualquer criatura marinha que esteja por perto e não perceba o perigo a tempo pode ser pega por esse avanço gelado. Pequenos animais acabam presos, e a água ao redor congela tão rapidamente que eles não têm chance de escapar. O resultado é uma cena quase surreal, como uma dança hipnotizante entre o gelo e o mar, porém com um toque mortal. Esse processo impressionante revela a delicada e complexa relação entre o gelo, a água e as criaturas que habitam esses ambientes extremos. É raro de ver, difícil de registrar, e, ao mesmo tempo, um dos fenômenos naturais mais belos e assustadores das regiões polares. Graças às tecnologias modernas, conseguimos observar esse espetáculo ameaçador e entender um pouco melhor como a natureza trabalha nessas fronteiras congeladas. Número 13. O Megalodon, o monstro original dos mares. Entre todas as criaturas lendárias que o oceano já inspirou, poucas conseguem competir com a reputação do Megalodon. Diferente de monstros de mitologia, esse tubarão gigantesco foi real e reinou nos mares com autoridade absoluta. Imagine um predador capaz de alcançar cerca de 18 metros, pesando o equivalente a 59 toneladas métricas. É o tipo de animal que faz qualquer barco parecer um brinquedo de banho. A única razão de conhecermos o Megalodon hoje é por causa de seus dentes gigantescos, que podiam chegar a cerca de 18 centímetros cada. Não existem esqueletos completos preservados, já que tubarões são feitos em grande parte de cartilagem. Mas os dentes deixados para trás formam um quebra-cabeça impressionante, um lembrete do tamanho absurdo que esses predadores alcançavam. A maioria dos especialistas concorda que o Megalodon desapareceu há milhões de anos, muito antes dos seres humanos surgirem. Porém, sempre há aqueles que gostam de imaginar que alguns indivíduos possam estar escondidos em regiões profundas, longe de qualquer registro. Programas de televisão e teorias extravagantes ajudam a manter essa ideia viva, mesmo que não exista nenhuma prova real disso. Ainda assim, o oceano tem histórico de revelar criaturas que acreditávamos extintas. E é justamente essa imprevisibilidade que alimenta a imaginação de tanta gente. Se um dia acharmos outro gigante pré-histórico vagando pelas profundezas, o Megalodon certamente seria o candidato perfeito para esse papel. Até lá, resta-nos apreciar sua fama e reconhecer que nenhum filme ou lenda chega perto do que esse monstro já foi na realidade. Número 14. Os Submarinos Perdidos de 1968. Um ano trágico nas profundezas. Viver dentro de um submarino já é por si só uma experiência para corajosos. É estar preso em um tubo metálico a centenas de metros de profundidade, onde qualquer falha pode virar um desastre instantâneo. E em 1968, o oceano se tornou palco de uma sequência de tragédias que marcou para sempre a história naval. 4 submarinos desapareceram em circunstâncias misteriosas, tirando a vida de 318 pessoas. Os desaparecidos pertenciam a 4 países diferentes: o USS Scorpion, dos Estados Unidos, o INS Dakar, de Israel,
o Minerve, da França, e o K-129, da então União Soviética. Cada um deles sumiu em regiões distintas, sem conexão aparente e sem explicação clara. Como se o oceano tivesse decidido engolir essas embarcações silenciosamente, deixando apenas perguntas sem resposta. Foram lançadas inúmeras missões de busca, investigações oficiais e especulações de todos os tipos. Houve quem sugerisse falhas mecânicas, acidentes fortuitos e até ações deliberadas de outras nações, mas nada foi definitivamente comprovado. Os submarinos operavam em segredo, com protocolos sigilosos, o que dificulta ainda mais entender exatamente o que aconteceu. Esses desaparecimentos, ocorridos todos no mesmo ano, transformaram 1968 no período mais mortal para submarinos desde a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, famílias, historiadores e especialistas tentam montar o quebra-cabeça na esperança de que algum detalhe perdido finalmente revele o destino dessas embarcações. Enquanto isso, os submarinos perdidos permanecem como um dos maiores mistérios que o mar já escondeu. Número 15. O navio misterioso do Golfo do México. O naufrágio que surgiu do nada. Em maio de 2019, uma equipe da NOAA testava drones submarinos no Golfo do México quando algo inesperado apareceu no sonar. Não era um peixe nem uma formação de coral. Era um navio naufragado que não estava catalogado em nenhuma lista. Um achado e tanto para quem só queria fazer testes de rotina. A descoberta atraiu rapidamente arqueólogos e especialistas de várias partes do mundo. Com as câmeras dos drones transmitindo tudo ao vivo, o naufrágio virou um evento acompanhado por quem estava em terra firme. Apesar da empolgação, pouco se sabia sobre a embarcação além de um código gravado nela. 21.109. A partir daí só restavam hipóteses. O navio parecia extremamente antigo, provavelmente construído há cerca de 200 anos. O detalhe mais chamativo eram partes da madeira queimadas, sugerindo que o barco estivesse em chamas quando afundou. Muitos pesquisadores acreditam que ele possa datar da metade do século XIX, por volta de 1850, embora nada disso seja certo. E assim como surgiram perguntas, surgiram mais mistérios. O que causou o incêndio? A tripulação conseguiu escapar? O navio transportava algo valioso? Nenhuma dessas respostas foi encontrada. O Golfo do México já guarda vários navios esquecidos, e esse é apenas mais um entre eles. Mas sua aparição repentina reacendeu o fascínio por todas as histórias ainda ocultas sob suas águas. A gravação detalhada feita pelos drones serviu como um primeiro passo, ajudando a montar um pequeno pedaço do quebra-cabeça. Ainda assim, o caso permanece envolto em silêncio, esperando o dia em que novas investigações revelem mais sobre o passado sombrio desse naufrágio fantasma. Número 16. As pedras submersas e as ruas silenciosas, a vila fantasma de Atlit Yam. Prepare-se para um mergulho num verdadeiro cenário pré-histórico. Próximo à costa de Atlit, em Israel, repousa Atlit Yam, uma vila da Idade da Pedra que está submersa há milhares de anos. E quando dizemos milhares, estamos falando de algo entre 8.900 e 8.300 anos. Um intervalo tão antigo que parece ultrapassar qualquer referência familiar. No seu auge, Atlit Yam era um assentamento movimentado. As pessoas viviam, pescavam e levavam suas vidas normalmente, até que algo catastrófico aconteceu. Pesquisadores acreditam que uma erupção vulcânica pode ter desencadeado um tsunami gigantesco que atingiu os assentamentos próximos, fazendo com que a vila fosse engolida pelo mar de uma vez. Tudo parou abruptamente, como se a história tivesse sido congelada no tempo. Hoje, andar pelos restos submersos é como observar uma fotografia viva do passado. Os esqueletos permanecem onde as pessoas um dia caminharam. Túmulos contam histórias silenciosas de vidas perdidas. Ferramentas, estruturas e até montes de peixes organizados revelam que os moradores estavam no meio das atividades diárias quando o desastre aconteceu. A cena mais marcante é justamente essa: peixes empilhados com cuidado, conservados exatamente como foram deixados. É como se os habitantes tivessem largado tudo e corrido, sem nem olhar para trás. O nível de preservação é tão impressionante que dá a sensação de se observar um instante congelado, um pedaço do passado que se manteve intacto sob as ondas. Essa vila fantasma continua oferecendo pistas sobre como viviam aquelas pessoas e como a natureza pode, de repente, mudar o destino de um povo inteiro. Cada descoberta feita ali,
por arqueólogos que já trabalham no local há mais de 25 anos, reforça o impacto do ocorrido e revela detalhes de um mundo que simplesmente desapareceu. Atlit Yam é mais do que um sítio arqueológico. É um lembrete profundo da força imprevisível do oceano e da fragilidade das civilizações antigas. Número 17. O peixe de cabeça transparente, o bizarro morador das profundezas. Quando você acha que já viu de tudo no fundo do mar, surge uma criatura tão diferente que parece saída direto de um desenho animado estranho. Estamos falando do Macropina microstoma, mais conhecido como peixe-olho de barril. Ele foi descoberto lá em 1939, mas conseguiu se esconder dos pesquisadores por décadas, como se estivesse brincando de esconde-esconde com a ciência. Só em 2004 foi possível capturar imagens nítidas do animal, revelando sua característica mais impressionante: uma cabeça completamente transparente em forma de bolha. Dá para ver tudo lá dentro, especialmente seus olhos verdes e tubulares, que se movem como periscópios alienígenas. A aparência é uma mistura de curioso, assustador e fascinante. Esse peixe vive em profundidades que variam entre aproximadamente 600 metros e quase 900 metros, onde a escuridão domina e qualquer raio de luz vira tesouro. Seus olhos são voltados para cima, permitindo enxergar presas que nadam sobre ele. E quando chega a hora de atacar, esses olhos rotacionam para frente, ajudando o animal a capturar o alimento com precisão surpreendente. É como se tivesse um sistema de visão dupla embutido. Com essa combinação de cabeça transparente, olhos móveis e comportamento estranho, o peixe-olho de barril parece feito sob medida para lembrar que a evolução adora criar criaturas simplesmente improváveis. Mesmo sendo um tanto bizarro, ele é um exemplo perfeito de como a vida se adapta às condições mais extremas encontradas no planeta, e como o oceano guarda sempre algo pronto para nos deixar de queixo caído. Número 18. O Triângulo das Bermudas. Mistério ou mito? O Triângulo das Bermudas sempre foi aquele pedaço do oceano que alimenta histórias de arrepiar. Localizado entre Porto Rico, Miami e Bermuda, o lugar ganhou fama por conta de desaparecimentos estranhos, navios fantasmas e aviões que simplesmente sumiram do mapa. Por décadas, virou o cenário perfeito para teorias malucas, lendas urbanas e até explicações sobrenaturais. Apesar de toda essa reputação misteriosa, o Triângulo das Bermudas é, na verdade, uma das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do mundo. E na maior parte do tempo, tudo funciona tranquilamente por ali. Mesmo assim, algumas histórias marcantes continuam alimentando o imaginário popular. Uma delas é sobre o navio Ellen Austin, que teria encontrado uma embarcação completamente abandonada à deriva, sem qualquer sinal da tripulação. A história fica ainda mais estranha porque, ao tentarem rebocá-la, a embarcação teria desaparecido novamente, levando embora outro grupo de tripulantes. Outra história famosa é sobre o USS Cyclops, uma embarcação da Marinha dos Estados Unidos que transportava mais de 300 homens quando simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Nem destroços, nem mensagens, nem sinal algum de emergência. É como se o navio tivesse sido apagado do mundo. E não para por aí. Relatos de navios encontrados sem ninguém a bordo, como se os tripulantes tivessem evaporado no meio da viagem, ajudaram a reforçar ainda mais o mito da região. A falta de explicações claras sempre foi o combustível perfeito para criar versões cada vez mais dramáticas. Mas, apesar de tudo isso, a verdade é que a grande maioria das viagens pelo Triângulo das Bermudas ocorre sem qualquer incidente. A área não é mais perigosa do que outras partes movimentadas do oceano, mas as coincidências, os mistérios e a imaginação humana acabaram transformando essa região num ícone mundial. No fim das contas, o Triângulo das Bermudas é um lembrete de como o desconhecido pode se tornar uma lenda quando a curiosidade se mistura com o medo. Número 19. A enguia gigante, a criatura que pode ser um monstro marinho. Agora é hora de entrar na parte mais estranha e talvez mais assustadora do fundo do mar. Criaturas que parecem lendas vivas. Uma delas é a enigmática Leptocephalus giganteus, uma enguia tão rara que só foi vista 2 vezes, e sempre em sua forma larval. Mesmo assim, ela conseguiu conquistar um lugar no hall das criaturas mais misteriosas já registradas nos oceanos. A primeira descrição foi feita por Anton Brunn em 1930, e depois novamente por Peter Henry John Castle, em 1959.
Ambos analisaram exemplares ainda bebês, mas aqui vem a parte realmente impressionante. Uma dessas larvas tinha cerca de 1,80 m, mesmo sendo apenas a fase inicial do animal. Para colocar isso em perspectiva, a maioria das larvas de enguia costuma ter apenas uma fração minúscula do tamanho que terá na fase adulta. Se esse exemplar realmente segue o padrão das outras espécies e cresce proporcionalmente, o adulto poderia alcançar dimensões absurdas, dignas de um monstro marinho clássico. Algo longo como um vagão de trem, serpenteando pelas profundezas sem que ninguém perceba. É o tipo de criatura que combina perfeitamente com histórias de marinheiros que juram ter visto serpentes gigantes no oceano. Mas nem todos estão convencidos dessa ideia grandiosa. Alguns especialistas acreditam que a espécie pode ter sido identificada de forma incorreta e que, na realidade, esses animais talvez não cresçam muito além do tamanho observado nas larvas. Seria uma explicação bem menos emocionante, claro, mas que não tira o charme do mistério. E é justamente esse mistério que mantém a Leptocephalus giganteus tão intrigante. 2 aparições em quase um século, nenhum adulto encontrado, nenhuma resposta definitiva. Apenas possibilidades. A criatura pode ser um gigante tímido que se esconde nas regiões mais profundas, ou apenas uma enguia desajeitada que ganhou uma fama exagerada. Enquanto ninguém encontra um exemplar adulto nadando por aí, ou aparecendo sem querer em uma foto de mergulho, ela continua sendo um dos enigmas mais bem guardados do oceano, envolta em histórias, suposições e um toque de fantasia marinha. Número 20. O oceano ainda guarda mistérios, e estamos só começando a explorá-los. Depois de percorrer criaturas bizarras, cidades afundadas, sons inexplicáveis e fenômenos que parecem saídos de outro planeta, fica claro que o oceano é um dos maiores colecionadores de segredos da Terra. Cada descoberta mencionada, de lulas gigantes a vilas congeladas no tempo, de luzes misteriosas a ruínas desconhecidas, mostra que, por mais que avancemos, ainda estamos apenas arranhando a superfície do desconhecido. As profundezas marinhas continuam funcionando como um universo paralelo cheio de enigmas. Há criaturas com cabeças transparentes, cidades inteiras que desapareceram em segundos, sons que ninguém sabe identificar e formações estranhas que parecem desafiar a lógica. E mesmo assim, tudo isso representa apenas uma pequena parte do que realmente existe lá embaixo. Se você gostou dessa viagem pelos mistérios submersos, não vá embora ainda. Curta, compartilhe e se inscreva para continuar embarcando com a gente em outras aventuras impressionantes. Tem muito mais vindo por aí, e garantimos que você não vai querer perder o que ainda está escondido sob as ondas. E aí, curtiu essa jornada pelas profundezas mais misteriosas do planeta? O oceano continua sendo um gigante silencioso, cheio de histórias guardadas, criaturas improváveis e segredos que parecem desafiar tudo que conhecemos. Se tem uma coisa que aprendemos, é que quanto mais exploramos, mais descobrimos que ainda não sabemos quase nada. Cada nova expedição revela algo ainda mais estranho, impressionante ou completamente inesperado. O tipo de coisa que faz a gente lembrar o quanto o mundo é enorme e cheio de surpresas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!